Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Estou aqui para trazer mais uma vez uma mensagem para a nossa edificação, para o nosso crescimento. A minha insistência com vocês é que continuemos orando, suplicando a Deus o benefício dele para a sua igreja, para a humanidade, que tudo possa tomar outro rumo. E isso só quem pode fazê-lo é o Senhor. Vivemos tempos difíceis, tempos até mesmo de incerteza quanto ao que nos espera mais à frente. Por causa do vírus, nós não sabemos economicamente como iremos ficar, mas eu quero dizer que Deus é aquele que cuida de cada um de nós. E é por esse motivo que eu quero partilhar mais uma vez com vocês um texto falando sobre a providência de Deus. Na última mensagem que eu trouxe, foi falando sobre providência do Senhor. Então eu quero trazer mais um texto falando sobre isso, para que a gente possa fincar os nossos pés nas promessas do Senhor, na sua mão, no seu poder, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade. E o texto de hoje encontra-se no primeiro livro dos Reis, melhor dizendo, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 9. Os irmãos praticamente já conhecem esse texto. É a história de Elias, juntamente com a viúva. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, pedir a graça do Senhor. Deus, confiamos em Ti, nas Tuas promessas, no Teu poder e na graça que é no Senhor. Não merecemos estar diante do Senhor, mas estamos porque o Senhor nos amou e o Senhor continua nos amando na pessoa de Jesus. Bendito seja, ilumina nossos olhos, para que a gente possa enxergar o texto sagrado. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Nós devemos lembrar que o povo estava idolatrando. E nessa idolatria, Deus irou-se e disciplina seu povo. E nessa disciplina, ele utiliza-se do profeta Elias para profetizar, dizendo a eles que eles passariam 3 anos e meio de seca. Então, a economia era incerta também, como os tempos que estamos vivendo. E aí, Deus usa uma mulher gentílica, sem qualquer expressão na vida do povo, para ajudar Elias. Com seus santos e poderosos propósitos, Deus ajuda este homem. Mas o verso 9 do capítulo 17 diz assim: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. A gente pode aprender alguns pontos aqui nesse texto. O primeiro deles, a mulher que ajudou Elias não era do povo, era uma gentílica. Ela era da futura nação do Líbano. Isso mostra que Deus se serve de pessoas que não pertencem ao seu povo. E ele quer mostrar ali a Elias e quer mostrar a todo o povo, porque deixou assim registrado, que Deus ele se vale para seus santos propósitos e providência de pessoas que não fazem parte do seu povo. Porque tudo pertence ao Senhor. O Salmo diz que a terra pertence ao Senhor e Paulo repete isso na carta aos Coríntios, que a terra pertence ao Senhor. Toda riqueza, toda fortuna, tudo que há, pertence ao nosso Deus. Então ele, em primeiro ponto, se utiliza de uma mulher fora da comunidade, fora do seu povo. Com isso, Deus quis mostrar aos judeus, e quer mostrar a gente, que é povo do Senhor, o Israel espiritual, que ele é Senhor na distribuição de suas graças salvadoras e preservadoras. Jesus interpreta esse texto dessa forma e dessa maneira. Jesus disse assim em Lucas 4, verso 25 e 26. Diz assim: na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ou seja, uma pessoa que não era do seu povo. Isso está dizendo que Deus não se esvai, melhor dizendo, o poder de Deus
não se esvai a fonte do Senhor, por isso que Ele nos sustenta graciosamente. Segunda coisa que a gente aprende, é irônico, uma viúva está aqui ajudando, socorrendo Elias. Porque ele poderia tomar uma pessoa mais abastada do seu povo, mais rica do seu povo, para ajudar Elias. Mas Deus não faz. Deus faz isso através de uma viúva. Viúvas que precisavam de ajuda. Viúvas que no tempo não tinham INSS. Viúvas que precisavam ser socorridas pelo povo do Senhor ou socorridas por outras pessoas. Mas aqui Deus usa uma viúva dizendo, olha, a viúva não tem recurso, mas eu tenho recursos para sustentar a sua vida, para abençoar a sua vida. Veja a providência extraordinária de Deus para a viúva, mediante a instrumentalidade de Elias também. Por quê? Porque Deus abençoa tanto Elias quanto a viúva de uma maneira extraordinária. De que maneira extraordinária? De maneira ordinária, ele faz isso, a viúva dando comida a Elias, a última refeição, como nós iremos ver, dela, mas Deus inclina o coração dela para tanto, e depois Elias ressuscita o filho dela que estava doente. Então Deus foi providencial na vida da viúva, como também na vida de Elias, em feitos ordinários e extraordinários. Isso está descrito do verso 12 ao verso 24 do primeiro livro dos Reis, 17, em que nós estamos. Terceiro, note que a escritura aí, no capítulo 17 em que nós estamos, fala a palavra ordena. Nós devemos perceber que antes Deus havia ordenado aos corvos para sustentar Elias, seres irracionais. Isso está logo no verso 4 do capítulo 17. Diz assim, você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Veja que ele ordena seres irracionais, que são os corvos, e aqui ele ordena uma viúva, um ser racional, porque tudo pertence ao Senhor. Deus dirige os nossos corações. É determinação divina de fazer coisas acontecerem pelo uso de seus instrumentos. Nesse caso, queridos, uma mulher sem expressão, uma viúva que recebe Elias em sua casa sem qualquer abundância, pois ela tinha a última refeição para tomar, para comer, mas ela bondosamente sustenta Elias, porque Deus inclinou o coração dela. Porque se Deus não inclinasse o coração dessa mulher, ela não iria alimentar Elias. Do contrário, querido, seria impossível ela alimentar Elias, como também seria impossível seu filho não morrer. Mas Deus se utiliza dos seus instrumentos. Então o resultado da história é a ação providencial de Deus para o sustento contínuo da mulher. Ou seja, Elias, ressuscitou o filho dela e entregou a ela para que vivessem juntos. Mas também Deus trouxe abundância para a sua casa. 2 instrumentos foram usados. O primeiro, a mulher, no sustento temporário de Elias, e depois Elias no sustento definitivo para ela. Deus abriu as portas para ela, porque Deus é um Deus de providência. Nós devemos estar calmos, tranquilos, cientes de que o Senhor conduz e dirige todas as coisas conforme o seu poder. E Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um dos seus filhos. E Ele faz isso pela sua mão providencial. Lembre-se, queridos, de Deus se servindo de nações ímpias, de Deus se servindo de reis ímpios para abençoar o seu povo e muitas vezes para disciplinar até o seu povo. Nós devemos lembrar de Deus se servindo do Egito. O Egito foi desde o começo o lugar preferido de Deus para ajudar o seu povo. Começou no tempo de José, filho de Jacó. O Egito foi o celeiro do mundo por 7 anos, onde houve seca, onde houve escassez. Toda a família de Jacó, o povo de Deus, por alguns séculos, foi abençoado ali no Egito. No Egito, Deus formou o seu povo, até que os tirou da terra do Egito, porque eles estavam escravos, ou estavam vivendo como escravos.
Isso porque o rei, que depois da morte de José, não conheceu José, e aí escravizou o povo, porque o povo estava se multiplicando segundo a ordem de Gênesis. Multipliquem-se, segundo a ordem que Deus também deu a Abraão. Então o povo estava se agigantando. Então o rei do Egito disse: vamos escravizá-los. Nós devemos lembrar que isso também foi dito por Deus em Gênesis capítulo 15, verso 13, que o povo ficaria escravo no Egito. Mas antes da aflição pela qual eles passaram, que também foi uma providência da parte de Deus, Deus se serviu do Egito para alimentar, para fortalecer o seu povo, para fazer o seu povo crescer. Deus também fez isso com o seu Filho Jesus Cristo, novamente séculos depois. O Egito foi abrigo temporal do Senhor Jesus Cristo. Quando Herodes queria matar os infantes, no capítulo 2 de Mateus, Deus diz a José e a Maria que vão, ou que vá, para o Egito. E ali eles ficam até a morte de Herodes. No Egito o Egito foi o abrigo do Senhor Jesus. O abrigo do Senhor para que o Salvador pudesse retornar a Israel e cumprir as Escrituras, morrer por mim e por vocês. Então Deus é aquele Deus de providência. Morrer por vocês os que creram, nós os que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus supriu a nossa vida, supre a nossa vida, mas Ele supriu de maneira definitiva, cabal, perfeita, a nossa vida espiritual. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos, e Ele fez isso na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando, que a gente possa cada vez mais confiar no Senhor, que Ele nos guarda, Ele nos segura, Ele nos sustenta. Que Deus possa derramar graça sobre nossa vida. Quero fazer mais uma oração com vocês para a gente encerrar. E eu peço que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuemos orando, meus irmãos, pedindo a Deus que Deus nos ajude num tempo difícil em que nós estamos. Oremos. Senhor, o Senhor é o Deus dos céus e da terra. O Senhor governa todas as coisas. Tudo está sobre as mãos do Senhor. Cremos nisso, Senhor. Nos ajuda. Assim como providenciasse um cordeiro para nós, o Senhor há de providenciar, segundo a oração do vosso Filho, o pão de cada dia. Nos ajuda nesse momento. Ajuda a todos. Seja conosco. Abençoa a humanidade. Abençoa a tua igreja. Para a glória do teu nome. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.